Olá, amigos. Chegamos à nossa lição de domingo e o título é Angustiado pelo Mal. A história nos conta que durante o século XVIII, um famoso pregador chamado Jonathan Edwards, ele pregou em sua igreja com tanta veemência sobre a ira de Deus. O tema do seu sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele era um eloquente pregador e as pessoas se juntaram tantas na sua igreja que pessoas ficaram do lado de fora e as pessoas que estavam ali dentro, ele falava com tanta veemência ao verem ele falar assim sobre a ira de Deus, os pecadores sofrendo na mão desse Deus, esse Deus torturando, e à medida que elas sofriam, elas blasfemavam e eram torturadas mais ainda porque aumentava o seu pecado, que pessoas começaram a sair pelas janelas, se empurrar umas às outras, e outras curiosas entravam e depois saíam de medo, com medo deste Deus. Sabe, a história da teologia tem nos mostrado que parece que o pêndulo tem sido realmente desequilibrado. Se eu solto um pêndulo, quanto mais alto eu soltar, mais alto ele vai do outro lado, não é? Enfatizou-se tanto a ira de Deus nos séculos passados, que hoje as pessoas não querem mais ouvir falar sobre ela. E agora está se enfatizando tanto a graça, não é? O pêndulo do outro lado. A graça, o amor, que se esqueceram que justiça, ira, amor e misericórdia fazem parte do caráter deste Deus. Você sabe, existem alguns atributos de Deus que, se não fosse o pecado presente neste mundo, nós jamais conheceríamos. Se o mundo fosse perfeito como Deus criou, nós saberíamos que Deus é onipotente, que Deus ele é onipresente, que Deus é sábio, que Deus ele é onisciente, mas nós não saberíamos sobre a graça, sobre o perdão, não haveria necessidade do perdão. Nós não saberíamos sobre a ira de Deus contra o pecado, porque não haveria pecado. Então, por causa da presença da maldade, porque os seres humanos usaram sua liberdade de forma errada, e onde existia amor passou a existir ódio, onde existia vida passou a existir doença, onde existia paz passou a existir guerra, ou seja, pelo resultado, pelas consequências de nossas escolhas, este mundo de pecado, então passamos a conhecer alguns outros atributos de Deus. Uma delas é o seu perdão, a sua misericórdia, a sua longanimidade. Se não fosse o pecado, não conheceríamos. Mas outra delas, certamente, é a sua ira e a sua justiça. Mas as pessoas, infelizmente, como já falamos, elas querem ouvir só sobre o Deus de amor. Mas quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós percebemos algo interessante. O amor e a justiça, ou a ira de Deus, elas caminham juntos. O mais famoso texto que nós encontramos na Bíblia sobre o amor de Deus por nós, certamente está em João capítulo 3, verso 16. Todos nós sabemos de cor, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que a gente se esquece é que, embora esse capítulo fale do amor de Deus, da graça de Deus, se nós olharmos o capítulo 3, o último verso, o versículo 36, fala da justiça e da ira de Deus. Diz assim o verso 36: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebeu? Amor, graça e ira caminham juntos nas Sagradas Escrituras. Se nós formos, por exemplo, ao texto de Êxodo sobre a lei de Deus, você vai perceber que ali também nós encontramos misericórdia, graça e ira andando de mãos dadas. Eu convido você a ler comigo Êxodo capítulo 20. Diz assim os versículos 5 e 6. O verso 5 diz assim: não lhes adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade de pais e filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso é justiça, isso é vingança, isso é ira. Então ele diz no verso 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Perceberam? Misericórdia e justiça, bondade e ira caminham juntos. Se você for a Romanos, em Romanos capítulo 2, nós encontramos algo interessante também. Romanos capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: ou por acaso você despreza a riqueza da sua bondade, do seu amor, da sua graça, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Agora notem o verso 5. Mas segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti a ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Paulo fala da bondade e misericórdia,
mas daqueles que negam a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Fala também da ira. Em Romanos, no capítulo 11, nós encontramos o seguinte, Romanos 11, versículo 22. Considerai, pois, que a bondade e a severidade, a ira, a justiça, a ira de Deus, para com os que caíram, severidade, para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também serás cortado. Então notem que na Bíblia, misericórdia e ira, bondade e ira ou justiça, elas caminham juntos. Como eu disse a vocês, Deus ele não pode justificar o que não pode santificar, portanto Deus tem que ser justo e misericordioso, mas também ele tem que ter ira contra aquilo que é mal, contra aquilo que é errado, contra aquilo que é injustiça. Ao longo desta semana vamos ver com mais detalhes esta ira de Deus. Eu convido você, no entanto, a entender hoje que bondade, misericórdia, justiça e ira caminham sempre juntos. Tanto a sua bondade quanto a sua justiça, tanto a sua misericórdia quanto a sua ira estão oferecidos para nós. Nós é que temos que escolher o que é que nós queremos de Deus, segundo a liberdade que Ele nos foi dada. Pense nisso.